Olá, eu sou o seminarista Gabriel Bastos e nesse vídeo eu quero falar com você sobre o primeiro tema de uma série de vídeos que trata a respeito das verdades fundamentais da fé cristã. O nome dessa série será Minha Nova Vida e ela foi feita pensando especialmente em você que tem dado os primeiros passos em resposta ao chamado de Deus para o propósito da sua vida, que é se relacionar com Ele, que é viver para a glória dele, conhecendo a Deus todos os dias da sua vida. E veja, nesse vídeo eu quero falar sobre o primeiro assunto, que é extremamente fundamental e sem o qual a fé cristã se torna sem sentido. Deus criou todas as coisas. Deus é a origem de todas as coisas. Uma das declarações mais antigas da fé cristã diz assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Imagina o seguinte, que você pegasse então as peças de um relógio, jogasse no mar, em quanto tempo você imagina que essas peças retornariam para você como um relógio montado, funcionando em perfeito estado? Se isso não acontece com o relógio, quanto mais com o universo, um mundo, seres que são tão mais complexos, mas ainda assim funcionem como uma espécie de ordem, de propósito, como é aquilo que existe. Se a Terra estivesse um pouco mais distante do Sol, dizem os estudiosos, ela se congelaria. Se a Terra estivesse um pouco mais próxima do Sol, dizem os cientistas, então não seria possível a vida na Terra. Quando você olha para o nascimento de uma criança, para o funcionamento no corpo de uma mulher grávida, é óbvio que ainda existem problemas, né, numa gestação, e nós falaremos disso num próximo vídeo. Mas, via de regra, as coisas funcionam como um propósito. Basta você perceber a produção de leite, a formação da criança no ventre da mulher, funcionam como uma espécie de ordem. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1 que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, são nitidamente vistos por meio das coisas que foram criadas, de tal forma que todos os homens são indesculpáveis, pois tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Não tem quem possa se achegar diante de Deus, cobrando a Deus e dizendo assim: eu não o adorei porque o Senhor não se revelou a mim, porque isso é uma mentira. O Salmo de número 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus. E esse salmo, depois, a partir do verso de número 7, vai dizer o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É como se o salmista colocasse juntos, no mesmo salmo, aquilo que é a revelação de Deus e as duas revelações que nós temos de Deus. A primeira delas é essa revelação de Deus contida na criação, naquilo que Ele fez. Tudo que existe dá testemunho da existência de um Deus. Veja, por isso que a Bíblia diz no livro da origem, lá no livro de Gênesis, que criou Deus os céus e a terra. E tudo quanto Deus fazia, viu que era bom. Bom não só no sentido de que, sendo Ele aquele que é o Criador de todas as coisas, e portanto tem autoridade para definir o que é bom ou não, mas também porque naquilo que Deus faz não há problema, não há imperfeição, não há erro. Deus ele faz todas as coisas de forma plena. Se Deus faz todas as coisas de forma plena e perfeita, por que então que as coisas estão como estão? Esse é o tema do próximo vídeo. Mas eu quero falar para você que se Deus é o Criador de todas as coisas, a sua vida só fará sentido quando você procurar nele a razão, o propósito da sua vida. E quando você, unido a Ele, estiver vivendo uma vida, essa vida verdadeiramente fará sentido. E com sentido eu não digo que haverá ausência de problemas. Afinal, como eu disse, nós falaremos disso no próximo vídeo. Mas é uma vida corrigida. Uma vida naquele pelo qual nós fomos criados para viver. Que Deus te abençoe. Até mais.